Cáceres Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e bora mais uma quarta falar sobre séries da Marvel, novo lançamento Cavaleiro da Lua que chegou com seu primeiro episódio no Disney Plus e como sempre eu vou trazer aquela minha análise sincera sobre o episódio. Será que começou bem? Será que podia ser melhor? Venha comigo descobrir. Let's go! Então, logo de início eu vou falar sobre a coisa que mais me chamou a atenção, que foi 3 pontos: atuação, trilha sonora e a forma em que trabalha o transtorno de múltipla personalidade e a cultura. A trilha sonora, ela casa perfeitamente com todos os momentos em que ela é colocada na trama. E aí você pensa, isso é a obrigação, lógico. A trilha sonora, ela tem que realmente conversar ali com o roteiro, com a direção, e quando ela é bem feita, ela ajuda a contribuir com que o espectador entre na narrativa realmente de uma forma imersiva. Então, Moon Knight, Cavaleiro da Lua, cumpre a sua obrigação, só que ela vai além, porque é uma trilha com identidade, é uma trilha que você ouve e fica com vontade de ouvir mais um pouco. Inclusive, principalmente a que é colocada nos minutos finais, para a parte dos créditos, ela é muito, mas muito boa mesmo. Então, além de ela fazer toda essa obrigação, ela se destaca, ela fica se sobressaindo junto com o roteiro e a direção. Então, quando o trabalho de sonorização, de trilha sonora, consegue realmente trabalhar de uma maneira que ele acrescente e ainda eleve a obra, é realmente algo que merece ser elogiável. A atuação do Oscar Isaac e do Ethan Hawke é ótima. O Ethan, ele ainda não tem muito tempo de tela para mostrar literalmente para o que veio, para realmente a gente entender quais são os objetivos, as pretensões do seu personagem. Porém, todo mundo sabe, se você não conhece ele, vale a pena assistir a filmografia. É um excelente ator. Então, mesmo que ele ainda tenha tido pouco tempo para brilhar, pouco tempo para mostrar o porquê que ele está ali inserido nessa trama, ele, no momento que aparece, ele rouba a cena. E falando do protagonista, eu sempre brinquei, né, que a Marvel já tinha um Oscar garantido esse ano, justamente pelo nome do ator Oscar Isaac. Eu sei, é um trocadilho medonho, mas o ator, ele tá caminhando realmente para ganhar um Oscar, porque o cara é extremamente talentoso. Você vai conseguir notar uma... É claro, a diferenciação dele quando ele está confuso, quando ele está cansado, sobrecarregado, quando ele começa a se irritar e os momentos que ele age como um lunático mesmo. E, inclusive, esses momentos em que o Steve Grant ele está perdido ali, ele está totalmente sem saber o que está acontecendo em sua volta, e ali ele interage com as pessoas, com o objeto. O Oscar consegue transmitir toda a sua frustração, todo o seu cansaço de uma maneira muito natural. E o Steve é um daqueles caras que ele tá tão cansado, ele sabe, ele já vive há tanto tempo assim, envolto dessa questão do problema com sono, dos problemas psicológicos e de não ter uma vida como ele realmente queria, que ele age no automático. Então ele meio que não acaba percebendo os sinais que o que ele tem é mais grave do que ele imagina. E o Oscar, ele consegue transmitir isso com muita naturalidade. Então também quando tem aquelas transições entre uma personalidade e outra, inclusive a direção, o corte foi muito bom, porque você consegue realmente pegar a ideia da série de fazer as transições e deixar não só o personagem como você que está assistindo confuso, ele consegue transmitir essa cara do personagem de tipo, como assim, velho? Eu tava aqui no quarto e agora eu tô, sei lá, no outro continente. Como é que isso aconteceu? Como é que eu vim parar aqui? O medo, a sensação de estar totalmente perdido, que eu preciso voltar. E aí a confusão, também essa questão que acaba gerando uma certa comicidade, mas não
piadas, não uma questão de ser pastelão, mas é cômico por causa da situação, por causa da ambientação ali do momento. O Oscar ele consegue fazer isso de maneira espetacular e quando ele tem que transitar entre as personalidades, principalmente na cena final ali que eles interagem de forma direta, você nota logo a diferença entre um personagem e outro. Inclusive, o fato dele ter colocado sotaque inglês no Steve, enquanto o Mark Spector não tem essa característica, ajuda a você ter uma clara diferenciação entre os dois. Então, para quem assiste Legendado, vai conseguir pegar muito disso também, porque ele consegue fazer essas mudanças na forma de se movimentar, nas horas ali que ele está ouvindo as vozes da cabeça, e como eu disse, ele transita muito bem entre a loucura, entre a confusão, entre o cansaço exacerbado, ou seja, aquela sobrecarga que você já está a ponto assim de desistir de tudo, mas você está cansado até de desistir de tudo. Então ele consegue realmente fazer isso. É um cara que só tem a crescer nos próximos anos aí e vir acrescentar muito em Hollywood, porque realmente é um cara muito bom e foi um grande acerto da Marvel em colocar. O terceiro ponto que eu falei que eu gostei bastante também é a forma em que a cultura, é a forma em que a mitologia é colocada aqui. A decisão da Marvel Studios em ter contratado um diretor justamente egípcio para tratar dessa série foi muito boa, porque ele consegue falar sobre toda a questão cultural, sobre as tradições, sobre as lendas, sobre os mitos, de uma maneira que nada fica estereotipado, que nada fica artificial, você consegue aprender mais sobre a cultura, embora a intenção da série em si não seja essa, mas fica algo muito natural, algo muito mais interessante do que se eles tivessem pegado qualquer outro diretor que não tem esse laço com a cultura, por mais que ele estudasse, seria uma visão de alguém de fora. Então, quando você tem um cara de dentro trabalhando nisso, você tem um resultado muito bom, muito legal mesmo. Eu gostei bastante desse traço aí. E aí o Steve ele vai falando, ele vai corrigindo as pessoas com relação a falhas ali no museu sobre informações da cultura egípcia. Então você consegue notar ali que o diretor ele está colocando muito da sua própria vivência, de tudo que ele tem contato. Então fica realmente algo orgânico, algo interessante. Não é aquela parte que você pensa, poxa, isso é dispensável. Não, porque ele é realmente colocado em tela de maneira satisfatória. Falando sobre o roteiro no geral, é muito interessante, é realmente muito bom. Para um episódio introdutório, ele consegue introduzir o conceito, os personagens, a questão do transtorno de múltipla personalidade, que é algo extremamente sensível, um tema muito delicado realmente, porque você tem que trabalhar isso de uma forma com que não transforme em algo cômico, não transforme em algo também, como que eu posso dizer, que a pessoa ela foi amaldiçoada por ter essa doença, mas realmente ponha como uma síndrome e também não romantize isso como algo legalzinho. Então a série ele consegue, pelo menos até aqui nesse episódio, fazer isso. Você consegue ver como essa doença afeta a pessoa de forma realmente impactante. É tudo feito aqui com muito cuidado para não passar a sensação errada. O roteiro ele começa ali trabalhando tudo que ele tem que trabalhar com calma. Os primeiros minutos ele é mais voltado realmente no personagem do Steven e suas relações. Eu achei bem interessante como eles trabalharam o humor nessa parte, porque o Steven ele tem essa personalidade mais que ele tá cansado, mas ele responde muitas coisas com humor, mas não é um humor pastelão, é muito no que ele responde, a forma confusa que ele anda, que ele se comunica, por ele estar cansado de ter esses relapsos de sono, e aí ele começa a ter cada vez mais esses picos de como se ele estivesse perdendo a sanidade por conta do transtorno. Então, tudo isso acaba gerando uma certa, como é que eu posso dizer, comicidade, mas não é nada que você diga, poxa, estragou a experiência da série, estragou um momento interessante. Inclusive, a cena do elevador, ela é muito boa, porque realmente eles conseguiram colocar a classificação indicativa, pelo menos aqui no Brasil, de 14 anos, mas a produção conseguiu colocar uma vibe de terror psicológico muito boa.
ela realmente consegue te convencer. E essa cena do elevador, que quando eu vi no trailer eu disse, poxa, isso aqui pode atrapalhar um pouco, mas não. A cena de um humor no elevador, ela é feita de uma maneira tão sutil, de uma forma tão casual como algo que poderia acontecer no dia a dia, que ela não quebra o que veio antes, ela não quebra aquele fato ali do o Steven tá vendo a criatura vindo atrás dele e não saber se aquilo era real ou era pura alucinação da sua cabeça e ele tá ali morrendo de medo e o espectador também está sendo colocado nessa trama, nesse modo. E aí quando é revelado que é uma senhora e ela fica com medo dele, não se torna um stand-up, não se torna algo que quebra a cena anterior, sabe? Conversa uma com a outra, inclusive, ele só tem uma linha de diálogo com ela, ela fica assustada e sai. Então, realmente, eles souberam amarrar o humor aqui muito bem. A direção também, ela tá muito assertiva, ela consegue trabalhar, ela aproveita muito da atuação do Oscar, conseguindo ali pegar todos os aspectos do rosto do ator para poder coincidir com o momento da trama também, a forma que ele se movimenta, a hora que ali mesmo que o personagem do Ethan diz a ele para dar o escaravelho, e ele vai dar, e fica tendo um conflito entre ele, o Mark Spector e o Cavaleiro da Lua. A direção ela aproveita, ela sabe utilizar o ator, sabe? E isso ajuda a tudo ficar muito mais convincente. E também, outro aspecto que eu achei interessante, que embora a série tenha começado de uma maneira que não está 100% fiel aos quadrinhos, é uma boa adaptação. Até o momento, eu curti todas as mudanças, todas as decisões que eles decidiram aqui colocar para poder construir seu personagem do zero. E também o ponto fundamental que faz esse episódio ser o melhor de todas as séries Marvel e conseguir realmente cumprir toda a sua proposta sem deixar nenhum ponto sem nó, é o fato de que resolveram contar essa história realmente de forma isolada. No sentido de que é lógico que o Moon Knight faz parte do universo compartilhado da Marvel e no futuro, logicamente, ele vai se conectar às outras histórias, com certeza terá crossover, mas aqui na série de origem, num episódio piloto, ele se dedica totalmente ao Cavaleiro da Lua, se dedica totalmente ao Steve Grant, se dedica totalmente ao Mark Spector. Então isso permite que a direção, junto com o roteirista, tenha total liberdade de trabalhar ali todo o texto, sem a necessidade de ficar pensando como conectar isso logo de cara com o universo compartilhado, como fazer referências. Note que ele fez até uma piada sobre Avatar, que é da Disney, a mesma dona, né? Avatar a Disney comprou a Fox, que fez Avatar, mas referências ao MCU, a outros heróis, ou até mesmo easter eggs diretos, não teve. Então, a série, ela se preocupa em trabalhar o episódio, o personagem principal, a narrativa, os seus objetivos, os seus problemas, os seus conflitos, torna ali, deixa ali o mistério com relação ao vilão, também traz o aspecto de como é que a série vai trabalhar esse lado do terror psicológico junto à questão do transtorno de múltipla personalidade. Também termina de uma forma excelente, porque a forma que ele termina ali com a primeira aparição do Cavaleiro da Lua, o Max Spector convencendo o Steve a deixar que ele assuma para salvar a vida de ambos, porque afinal eles partilham do mesmo corpo, né? Um transtorno de múltipla personalidade, mas isso não faz com que eles tenham outros corpos. Então a maneira que ele termina o episódio também é sensacional. Então tudo isso ficou muito bom com o fato de a série começar como se fosse algo à parte mesmo. Porque você não precisa já começar do primeiro episódio se preocupando em conectar tudo. Não, tudo tem seu tempo. A série ela pode conectar as coisas lá no final da série mesmo, com a cena pós-crédito, com a referência, ou até mesmo no crossover depois em algum filme futuramente. Mas ela não precisa ter essa pressa para mostrar que é do universo compartilhado. A gente já sabe disso. Então é muito legal quando eles realmente focam no personagem e assim uma mitologia. E foi isso que aconteceu aqui. Então, para mim, esse episódio foi nota 10.
Acertou em direção, acertou em roteiro, trilha sonora tá sensacional, tá incrível e a atuação tá muito, mas muito boa mesmo. É como eu disse, o Oscar merece um Oscar e com certeza deve ganhar futuramente, porque se ele já era famoso e já ganhava papéis interessantes, depois desse trabalho aqui em Moon Knight, com certeza vai abrir muito mais portas para ele. Então, fiquem de olho no Oscar, porque, cara, ele entregou uma atuação sensacional e um carisma que ele consegue empregar até no personagem, como eu falei, que tá fadado de sobrecarga, como o Steve Grant. E isso é interessante, porque ele consegue tornar o personagem carismático, mesmo ele vivendo assim para baixo, ele vivendo sobrecarregado. E isso faz com que ele seja extremamente identificável. Você consegue até se identificar com ele muita, mas muita coisa mesmo. Então, é que nem o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. O Oscar Isaac foi um dos maiores acertos da Marvel desde ele, na minha opinião. Já assistiu o episódio? Gostou do que viu? Discorda da minha opinião? Deixe sua opinião nos comentários. Afinal, só assim eu vou saber o que você achou da série. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa notificações para não perder nada e me segue nas redes sociais. Mas por que eu devo te seguir? Porque lá eu posto notícias sobre o mundo pop, não só a Marvel, mas como a DC, Star Wars, games, animes, enfim. Tudo que você pensar sobre a cultura pop tem lá no Instagram e no Twitter. Também posto muitas curiosidades, muitos memes, dou minha opinião sobre outras séries e filmes que de repente não dá para postar aqui no YouTube por ser mais tímidas em questão de engajamento. Então você lá tem um conteúdo também exclusivo. Vale a pena me seguir. Sem mais, até a próxima, como deve ser.